Quando eu comecei a dar aula de tango, eu ainda não conhecia esse método. Eu tive uma primeira etapa como professor de tango, onde eu tive que criar, tive uma criatividade, digamos, uma liberdade para criar o meu método. Então, o que eu fiz? Eu lembrava de como é que eu tinha aprendido a dançar, aquelas sequências que eu tinha aprendido a dançar lá no início. Então, o que eu tentava era lembrar dessas sequências e dividir essas sequências em partes menores, cada vez menores. Então, eu ensinava uma parte uma parte qualquer que eu me lembrava, e depois ensinava outra parte, e depois ensinava outra parte, e aí as pessoas não tinham dificuldade para aprender cada partezinha, e depois se criava, digamos, era uma espécie de laboratório de improviso, porque se juntavam as partes de diferentes maneiras. A primeira turma que eu tive, primeiro ano que eu dei aula, foi uma experiência muito boa, porque eu estava criando um método de ensino, tendo essa liberdade, digamos, e as pessoas gostavam. Tinha pessoas que já tinham alguma experiência com dança, outras que estavam recém só começando, mas o método que eu usei de usar pequenos movimentos serviu para todo mundo, para quem sabia dançar, para quem não sabia dançar, e todo mundo gostava daquela maneira de aprender. Mas depois eu conheci o tal do método tradicional. Eu fiquei sabendo que existia esse método tradicional, descobri os vídeos desse método, era uma sequência de 20 e tantas sequências que faziam parte desse método, e falei, agora vou estudar esse método tradicional e vou aplicar. Eu estava ensinando de uma maneira que não era uma metodologia assim já comprovada, eu estava criando algo por minha conta, né? Mas se existia um método que era tradicional e que era usado no mundo inteiro, eu falei, bom, deve ser bom, e vou estudar isso e vou aplicar. Então, eu estudei toda aquela metodologia, estudei o passo básico de 8 tempos, depois qual seria a segunda sequência que se ensinava, e depois qual era a terceira, e qual era a quarta, e qual era a quinta. E no seguinte curso que eu fui dar em outra escola, que me chamaram para dar um curso de tango, eu falei, é agora que eu vou aplicar vou testar esse método que eu acabava de estudar e sabia perfeitamente como ensinar cada parte. E assim eu fui, com o meu novo método, dar um curso de tango em uma escola de dança. Então, cheguei na primeira aula, tinha um grupo, uma turma de pessoas que queriam aprender a dançar, e nessa turma, mais ou menos a metade da turma, eram pessoas que já estavam fazendo dança de salão fazia um bom tempo, ou seja, já eram bons dançarinos de bolero, de samba, forró, salsa, zouk, vários ritmos, só que não dançavam tango até então, mas já eram bons dançarinos. Mais ou menos metade da turma. A outra metade da turma eram pessoas bastante iniciantes. Se estavam aprendendo dança de salão, estavam bem no início, ainda não tinham uma bagagem de dança de salão importante e queriam testar, aprender o tango, porque tango é um ritmo que todo mundo quer aprender, chama muito a atenção. Então, a metade da turma era bem iniciante, a outra metade era com uma bagagem importante, não era iniciante no tango, mas não iniciantes na dança. Aí eu cheguei, então, e comecei a aplicar o método tradicional, ensinei o passo básico de 8 movimentos. E normal, as pessoas vão ver como é que são os movimentos, tentam fazer. Então, eu percebi o seguinte, a metade da turma que tinha já experiência com dança de salão, rapidamente conseguiu entender os movimentos desse passo básico e praticar, e começou a executar e a fixar. Enquanto que a metade que não tinha experiência com dança de salão, começou a achar bastante difícil aquela sequência de 8 movimentos. Primeiro, segundo, quando chegava no terceiro, no quarto movimento, já não andava direito. No quinto, já piorava um pouco mais. Quando chegava no sexto, já se tinha esquecido como era o início. Quando tinha que repetir a sequência, não tinha uma lógica que pudesse ser simples de aprender. E assim foi a aula inteira. A aula inteira foi acontecendo isso. Então, quando terminou a aula, metade da turma tinha aprendido o passo básico bem e a outra metade mais ou menos. Não estava conseguindo fixar aquela sequência. Então, quando fui para a segunda aula do curso, antes de ensinar a segunda sequência, eu falei, não, vamos revisar a aula anterior, vamos revisar a sequência, o passo básico, assim todo mundo fica no mesmo nível
para poder prosseguir. E aí, o que aconteceu? Que os que tinham tido dificuldade na primeira aula, na segunda aula, voltamos a revisar o movimento e muitos deles continuavam tendo essa dificuldade. Então, uma parte da segunda aula, passamos revisando ainda o tal passo básico. Não conseguíamos sair do passo básico suposto do tango, durante uma aula e meia. E depois, no final da aula, já ensinei a segunda sequência, aí a coisa, digamos, para os que eram já experientes, segunda sequência pegaram também, mas porque não tinham conseguido fixar ainda a sequência número 1, piorou mais a coisa, né? Aí eles começaram a falar, é muito difícil, e começou meu desespero também, porque eu vi que realmente, o que acontecia? Que aquelas sequências, para quem já sabia dançar, outros ritmos não era tão complexo. Mas para quem não sabia dançar, era bastante complicado. E meu interesse era ensinar a todo mundo, não somente aos que já sabiam outras danças, e faltava o tango. Eu queria ensinar a todo mundo. Então, para mim, começou a ficar uma situação complicada. E assim foram as aulas seguintes, repetiu a mesma coisa. Quando passou um mês de aula, eu já estava com vontade de largar aquele método tradicional, que estava aplicando pela primeira vez, já não estava gostando mais. Já disse, não, esse método aqui não anda, anda só para alguns, anda para os que já têm uma boa base de dança, mas não anda para outras pessoas.